Olá, alunos e alunas. Nesta videoaula, vamos estudar alguns aspectos do iluminismo. Primeiramente, vamos fazer uma introdução aqui, falando sobre alguns aspectos da sociedade europeia no século XVIII. Então, era uma sociedade profundamente desigual e hierarquizada, ou seja, não existia igualdade entre as pessoas. Era uma sociedade muito desigual, onde alguns tinham mais acesso a recursos, tinham uma vida melhor, mais confortável, e outros viviam de forma mais difícil. E era uma sociedade também hierarquizada, onde alguns grupos eles eram tidos como superiores aos outros grupos, e essa hierarquia deveria ser respeitada. E também não existia muitas possibilidades de uma pessoa de um grupo mudar de posição e ir para outro grupo. Geralmente, as pessoas que nasciam num grupo, eles tendiam a viver a sua vida toda pertencendo àquele grupo social. Então, o clero e a nobreza, estes eram os grupos privilegiados, eles eram donos das maiores propriedades de terra e estavam isentos de muitos impostos, ou seja, não pagavam esses impostos. A maior parte da população, formada basicamente por camponeses, trabalhadores urbanos e burgueses, não tinha acesso aos privilégios da nobreza nem a postos de comando e pagavam altos impostos. Então, esta sociedade aqui, essa conformação social, política e econômica também, era conhecida como o Antigo Regime. Então, aqui ao lado a gente tem uma charge francesa de 1789, já no final do século XVIII, representando a sociedade no desigual Antigo Regime. Então, onde a gente vê o clero e a nobreza, aqui montados aqui, sobre uma pessoa que está representando os trabalhadores de modo geral, os camponeses, trabalhadores urbanos e os burgueses, lá na França se chamava de terceiro estado. Então, era o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Então, esse terceiro estado era quem sustentava, quem viviam trabalhando para sustentar o primeiro e o segundo estado, formado pelo clero e pela nobreza. Então, o iluminismo ele foi um movimento justamente que veio contestar aquela situação social, política e econômica que eu expliquei no slide anterior. Então, eu vou fazer uma pequena definição do que seria o iluminismo, mas podem existir outras definições. Então, o iluminismo foi um movimento de ideias que surgiu na Europa no século XVIII, que defendia a liberdade, a igualdade, a busca do conhecimento através da razão, e que influenciou muitos movimentos históricos e continua influenciando o mundo atual. Então, essas ideias que a gente tem atualmente de liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, então, elas são ideias que são provenientes do iluminismo. A questão da igualdade, dizer que todos são iguais perante a lei, todos têm direitos, isso são ideias que estão na nossa sociedade atual, mas que foram derivadas, né, que descenderam, em parte também do iluminismo, e chegaram até nós. E a busca do conhecimento através da razão, ou seja, que o conhecimento científico, o conhecimento que você vai estudar, vai testar as hipóteses, você vai raciocinar, você não vai aceitar aquele conhecimento de forma passiva, assim, que só porque uma pessoa falou, você vai aceitar, ou porque a igreja disse que era isso, aí você vai aceitar. Então, a busca do conhecimento através da razão. Aqui a gente tem a imagem que ilustra isso, onde tem essa imagem que se chama Oração de Voltaire, onde tem a imagem de Voltaire, que foi um dos filósofos do iluminismo, ele sendo iluminado pelos raios da razão. É uma forma metafórica de dizer que a razão ela iria iluminar as trevas, a falta de conhecimento das pessoas, as trevas que representavam a ignorância. Então, é por isso que esse movimento chamou de iluminismo, porque ele dizia que a razão era a luz que iria tirar as pessoas das trevas, da falta de conhecimento, da ignorância. Então, fizemos essa pequena definição do iluminismo.
vamos ver aqui alguns aspectos aqui do que eles defendiam, ou seja, algumas ideias básicas do iluminismo, o que eles eram a favor, o que eles eram contra. Então, aqui os iluministas eram contra a influência política e cultural da igreja. Então, uma coisa que os iluministas eram contra era essa influência da Igreja Católica, que vinha desde a Idade Média, que ela tinha uma influência muito grande política e também cultural. Ou seja, ela influenciava os governos, influenciava, na verdade, a vida social das pessoas, e, no ponto de vista cultural, era a Igreja quem determinava. Ela tinha o domínio sobre o conhecimento e determinava o que era correto, como as pessoas deveriam pensar, o que era errado, e se as pessoas contestassem, dissessem alguma coisa contrária ao que a igreja dizia, essa pessoa poderia ser punida por pensar de forma diferente do que a igreja dizia que era correto. Também eram contra os iluministas, contra os privilégios da nobreza, justamente que aí eles defendiam que deveria existir igualdade e não deveria existir grupos com privilégios. Então, os nobres, eles tinham privilégios já por nascimento, só por eles nascerem nobres, ou seja, serem da família de nobres, então, eles já tinham privilégios, e esses privilégios iam passando para seus filhos. Então, era por nascimento. Tipo, os burgueses, eles eram os comerciantes, os banqueiros, eles tinham recursos, né, eles conseguiam enriquecer, mas eles não eram bem vistos na sociedade como os nobres, porque os nobres eles já tinham esse privilégio por nascimento. Então, os iluministas eles criticavam esta ideia. Os iluministas também criticavam a servidão no campo, que eram onde esses servos eles viviam subjugados aos nobres, né, aos senhores nos campos, trabalhando e pagando muitas taxas para estes senhores. Também eram contra os monopólios comerciais, onde os monopólios eles eram proibições que existiam, onde apenas alguns grupos eles poderiam se dedicar a uma atividade comercial. Então, o rei ele determinava que apenas um grupo de pessoas pudessem se dedicar a uma determinada atividade comercial. Então, os outros que não fossem beneficiados com esse monopólio que o rei dava, aí ficava de fora desse comércio, não poderia praticá-lo. Os iluministas eram contra essa situação. Também eram contra a censura, ou seja, a censura é justamente você ser proibido de falar o que você pensa, ou você ser punido por dizer o que você pensa. Então, eles eram contra a censura, porque eles defendiam a liberdade de expressão. Agora, vamos falar sobre algumas coisas que os iluministas eram a favor. Eram a favor da igualdade entre os seres humanos, também eram a favor de que as leis deveriam ser determinadas com base na razão, ou seja, as leis não deveriam ser determinadas com base nos costumes ou com base em questões religiosas, em dogmas religiosos, que era o que acontecia nessa época. E eles queriam que as leis fossem determinadas com base na razão, em conhecimentos científicos. E também eram a favor de que o poder do Estado deveria se estabelecer por meio de um contrato entre os cidadãos. Então, isso quer dizer que o Estado, que era representado pelo rei, ou seja, pelos governos, ele não deveria ser um poder imposto ao povo, mas sim um contrato que deveria se estabelecer com o povo, ou seja, teria que combinar com o povo quem governaria, de que forma governaria. Então, seria uma espécie de acordo que deveria existir entre os governantes e os cidadãos que estavam sendo governados. Isso aqui são algumas ideias básicas sobre os iluministas. Na próxima aula, vamos expor melhor essas ideias. E aqui uma atividade de verificação do vídeo. Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, aí vocês fazem essa atividade e enviam para mim, certo? Muito obrigado por ter assistido ao vídeo e até a próxima.